Boa noite a todos. Lembra que eu falei para vocês que iríamos começar aulas para poder desenvolver programas de computador. Só que não daquela maneira tradicional, como codificar, como escolher uma linguagem de programação, mesmo porque esse tipo de ensino temos bastante e não deixa de ser importante. Mas eu queria focar mais no porquê de você ter que desenvolver um programa de computador, um aplicativo, um software, ou mesmo um programa web, uma aplicação web para resolver algum problema de um futuro cliente, seja ele qual for. Na verdade, se você tiver a capacidade de discernir quando deve ser desenvolvido um sistema de computador, ou quando você deve manter um sistema já desenvolvido, ou quando você pode usar uma planilha em vez de utilizar um programa mais complexo, se você conseguir fazer essa distinção, você vai aproveitar o seu tempo para desenvolver soluções que são verdadeiras inovações. E a inovação que dá dinheiro. Vamos então para a primeira aula, que é justamente entender quando utilizamos um recurso computacional ou quando precisaremos desenvolver um programa de computador para resolver um devido problema. Então temos uma seguinte situação hipotética. Vou apresentar aqui para vocês. Essa aula 1 vai descrever de uma maneira rápida e sucinta justamente aquilo que eu falei na introdução. Quando transformar um problema manual, um problema da sua vida real, num sistema de computador, certo? Vamos pegar um exemplo. O exemplo que eu vou citar aqui é sobre uma recepção de um edifício de escritórios, por exemplo. Sabe quando você tem que entrar no edifício, num prédio, para poder participar de uma consulta médica que você agendou? Inicialmente, obviamente, você começa entrando pela recepção do edifício. Você não vai diretamente para o seu andar ou para a sala onde tem o consultório do seu médico, sem antes ingressar nesse edifício pela portaria, certo? Então esse exemplo trata-se tanto de um pequeno prédio com 2 andares, por exemplo, como um edifício com dezenas e dezenas de andares e cada andar com dezenas e dezenas de salas. Então temos 2 problemas, temos 2 situações. A primeira, você entra nesse edifício, você não sabe como acessar o escritório ou a sala, o consultório do seu médico. Você vai precisar da ajuda de alguém. Segundo ponto, a segurança desse edifício. Imagine se o edifício fosse aberto, as pessoas entrassem a hora que quiser, sem identificação, e fosse direto para qualquer sala que ela bem entendesse. Iríamos ter aí um risco muito grande de segurança. Então, tenha em mente que nesse caso, nesse exemplo, de qualquer maneira, o cliente tem que ser identificado na recepção antes de adentrar o edifício, quer seja pela escadaria, quer seja pelos elevadores. Pegamos uma situação hipotética onde isso tudo, essa identificação é feita manualmente. Isso é uma chateação, é ineficiente, é meio que draconiano, ou seja, é uma coisa meio que antiga. Quando é feito manualmente, você chega no edifício, o recepcionista ou o porteiro te coloca uma folha de papel, uma folha de caderno, ou mesmo uma lista, uma tabela numa prancheta de papel e uma caneta para você ter que escrever, digitar não, né? Ia ser melhor, mas você ter que escrever, por exemplo, o seu nome para se identificar, o seu número de RG,
a hora que você está entrando e de repente ter que assinar e colocar o local onde você vai, nessa situação manual, tá? Até aí tudo bem, ninguém morre, é só para ter que escrever o nome e o número de RG no papel. No entanto, geralmente, quando você vai numa consulta, você precisa ter um retorno para levar exames ou para fazer uma segunda consulta. Você vai no mesmo edifício, na mesma portaria, para acessar o mesmo andar, a mesma sala, o mesmo consultório. Lá vai você de novo, novamente, ter que colocar, né, nesse papel, nessa folha, nessa prancheta, o seu número de RG, o seu nome, o andar que você vai, a sua assinatura, etc. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, N vezes que você for retornar com esse médico. Isso é algo muito chato de ocorrer, é uma coisa meio ineficiente, tá? Então temos um primeiro problema. O segundo problema que você vai enfrentar com essa situação é justamente se esse papel, essa planilha é perdida, ou se há uma confusão, se você erra para escrever o seu nome, por exemplo, vai ter um problema que vai causar confusão, inclusive para o porteiro, para a recepcionista que está usando essa metodologia antiga, que é identificar, que é registrar os dados seus, os dados do cliente, de uma maneira manual numa folha. Então, qual é o primeiro problema? Qual a solução para esse problema? Ou seja, a solução para o problema de identificação na portaria de um edifício dos clientes que entram para acessar as salas e os andares desse edifício. Então, temos que desenvolver para esse problema de identificação manual uma solução tecnológica, onde o registro de cada visitante seja lançado num arquivo de computador, para que na próxima visita não seja necessário solicitar a documentação tudo novamente. Tá? Então, essa solução é necessária para tirar do papel, da metodologia antiga e manual, e jogar para um sistema informatizado, ou seja, um programa de computador. E por que isso é necessário? Qual a vantagem de ter esse programa? É vantagem? Claro que é. Tá? Primeiramente, você não vai ter que submeter o cliente a uma situação, por vezes, incômoda, de ter que pegar uma caneta, um papel, escrever o RG, o nome, o local e outras identificações toda vez que ele for nesse consultório. Porque sempre que isso acontece, vai demandar, mesmo que por alguns minutos, um atraso para a vida desse cliente. Então, do primeiro ponto que seria uma solução viável, que seria interessante transformar num programa de computador, é o conforto do cliente. O restante, de quebra, já sabemos qual é. Ele não vai perder esses dados, porque vai ser feito o backup desse sistema, ou seja, cópias de segurança, que se der uma pane no computador, ele vai estar lá na nuvem, ou seja, num e-mail, num outro servidor da internet, num pendrive até, pode ser considerado também. E vai ser muito mais fácil identificar esse cliente da próxima vez que ele entrar no edifício. Vai ser uma solução viável e simplificadora para o cliente, que vai ter uma boa impressão daquele edifício, como para a pessoa profissional que está na portaria, que vai ter sua vida simplificada e vai trazer uma segurança no seu trabalho também. Tá? Então, podemos chegar à conclusão de que um programa de computador desenvolvido dentro da necessidade de uma situação e transforma um trabalho manual. O trabalho manual, no nosso exemplo, é ter que anotar num papelzão antigo, numa folha de caderno, numa prancheta, os dados de um cliente que entra no edifício pela portaria e vai acessar um escritório, um consultório nesse mesmo edifício. Transformando no programa de computador, o cliente chega na portaria, passa o seu número de RG, ou mesmo o seu nome completo,
para o atendente ou para a atendente, que consulta e através de um botão coloca o início da visita. Pronto, acabou, certo? Automaticamente evitou o cliente, a pessoa visitante, de ter que ficar escrevendo no papel, tá? Trouxe mais segurança, porque esses dados são objetivos, pode inclusive ter uma fotografia desse cliente para identificação e, estando no banco de dados, você pode também, a hora que o cliente sair, sem ter que chamar o cliente, oi, tudo bem, você está saindo? Você pode escrever aqui que você está saindo, assinar a sua saída, ou mesmo o próprio profissional da recepção ter que digitar ou escrever no método antigo de papel a hora que esse determinado cliente saiu, esse visitante saiu, o que é muito incômodo. Pelo sistema, num clique, o próprio sistema informatizado já vai pegar a hora de saída desse cliente. Então, resumindo, é sim viável você desenvolver um programa de computador que vai simplificar a vida de um cliente, transformando todo o processo manual, nesse caso, nesse exemplo da portaria do prédio, que é feito no caderno, para um sistema informatizado que registra todos os dados no computador. Ok? Até a próxima.